Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Etienne, eu faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E você está conosco aqui no grupo de leitura do Texto Vá para mais uma leitura das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 54. Vamos orar bem para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é bom. E grandes são, Senhor, a sua misericórdia sobre nós. Pai, neste momento eu quero apresentar nas mãos do Senhor este grande povo, no qual há, Senhor, sobre este grupo. E eu quero te pedir para que o Senhor venha abrir os nossos corações e a nossa mente para que venhamos compreender a sua palavra. Pai, que o Senhor nos traga, Senhor, os segredos que estão escondidos, a fim de que estes sejam revelados ao nosso coração. Que o Senhor nos leve a mergulharmos na sua palavra e crave cada uma das suas palavras no nosso coração, para que nunca venhamos nos desviar do seu amor e da sua presença. Eu clamo agora para que a sua presença seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ler então? Salmos capítulo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que o Senhor é Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se virem contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vai se deparar com duas situações acontecendo em tempos diferentes, mas que nos traz uma grande lição para um único momento. O salmista ele vai começar clamando ao Senhor por livramento. Eu não sei o que Davi estava enfrentando naquele momento. Não sei o que estava diante dos seus olhos, mas era algo que o fazia temer. Era algo que o entristecia. Era algo que o fazia enxergar que ele estava diante de um grande perigo. Então, muitas das vezes, quando nós estamos diante a um perigo, diante a algo que vai nos prejudicar, como nós agimos? A maneira como você age é a maneira como determinará o resultado das suas ações. Davi, quando ele se via em perigo, ele se colocava para orar ao Senhor. E ele clamava ao Senhor, pedindo livramento, pedindo ajuda, pedindo socorro. E ele apresentava os seus inimigos diante do Senhor. E hoje eu vou apresentar para você dois tipos de inimigos. Existem pessoas que se declaram nossos inimigos, seres humanos. Existem pessoas que, por algum motivo, não gostam de nós. Então essas pessoas nos perseguem. E Davi viveu essa perseguição física. E o outro inimigo é o inimigo espiritual. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e governadores que governam, que atuam nas regiões celestiais. E um está ligado ao outro. O inimigo físico, ele existe porque há uma brecha para que ele exista. Então, o inimigo espiritual aproveita aquela oportunidade e levanta, vamos dizer assim, pessoas para fazer o trabalho deles aqui nessa terra. E aqui, Davi, quando ele apresenta os seus inimigos, eu vejo que ele não apenas apresenta os inimigos físicos, mas ele apresenta também os inimigos espirituais. E algo que me chama a atenção aqui na oração de Davi é que ele diz assim que o Senhor venha fazer com que a maldade dos seus inimigos virem contra eles mesmos. Às vezes, se a gente parar assim para refletir, pode parecer que Davi está querendo que Deus pague o mal com o mal.
Mas na realidade, o que Davi está dizendo aqui neste salmo é que o Senhor venha fazer com que os seus inimigos espirituais venham receber aquilo no qual eles estão realizando. Que eles venham ser confundidos, que os seus planos venham ser frustrados, que os seus planos venham ser arruinados, porque o Senhor é fiel para destruir todos os planos do adversário, todos os planos que Satanás ele tem erguido e levantado contra os filhos de Deus. E eu vejo aqui que Davi ele ora por justiça quando ele fala que é para o Senhor ele devolver aos seus inimigos o que merecem ou aquilo no qual eles têm feito. Agora você vai pensar, então Davi estava falando para Deus pagar o mal com o mal? Não. Davi estava falando de justiça, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia é aquilo que ele colhe. E eu já falei para vocês que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, seja bom ou seja mal. Então Davi estava pedindo a justiça de Deus, que os seus inimigos físicos, as pessoas que se declaravam como seus inimigos terrenos, viessem colher as consequências de seus atos. Em nenhum momento aqui, Davi pede para que Deus venha matar esses inimigos, mas Davi pede a justiça dele para com essas pessoas. E nós vamos ver que Davi, mesmo em um momento mau, ele não vai deixar se abalar. Quantas das vezes, quando nós estamos sendo perseguidos, nós não nos afastamos da presença do Senhor? Às vezes, quando as pessoas se levantam com calúnia, difamação, ou até mesmo com atitudes para nos prejudicar, ao invés de nós nos apegarmos ao Senhor, nós ficamos tão baqueados com aquilo que está acontecendo, tão abalados, que nós deixamos com que o adversário tire o nosso foco do Senhor. Então a gente se paralisa, se neutraliza. E o escudo de proteção que a gente deveria levantar contra a nossa vida, a gente acaba deixando com que ele venha a ser desmoronado, destruído, abalado. E hoje eu quero dizer para você que você está debaixo da proteção do Senhor. Então viva, não olhando para os seus inimigos, não olhando para aquilo que falam de você, para aquilo no qual te acusam ou para a perseguição que fazem contra a sua vida. Mas olhe para o Senhor. Continue adorando, continue louvando, continue oferecendo ao Senhor a sua vida conforme você assim prometeu a Ele. Porque o Senhor é fiel para te livrar de todas as suas aflições. E tudo que você tem vivido hoje será um lindo testemunho para você contar amanhã. Vai valer a pena cada lágrima, cada oração, no qual tem sido depositado diante do altar do Senhor. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e até uma próxima oportunidade. Shalom, shalom.